tratar hoje, né, ele é um tema conhecido. Eu não sei se eu já não tinha falado dele no grupo, por isso até eu estou um pouco inseguro em relação ao fato se a escolha foi adequada ou não, né? Até porque não há muita evolução nova em relação a isso. Claro, há o PL, né, projeto de lei relativo às fake news, que está tramitando no Congresso e alvo de muita controvérsia, né? Mas as controvérsias, digamos assim, convencionais, né, em relação à disputa, né, o conflito, a tensão entre liberdade de expressão e de informação, e também direito de acesso à informação em relação, evidentemente, a outros direitos e garantias fundamentais, mas também claramente em relação à proteção, né, da integridade e pessoal, né, e em parte até funcional de agentes políticos, né? Esse ingrediente, digamos assim, que foi o mote, né, foi o motivo basicamente da apresentação desse projeto de lei e também, portanto, nesse particular, suscitando algumas contrariedades e perplexidades, né? Vamos aguardar como isso evolui, né? Mas o Congresso acho que não vai abrir mão dessa lei, né? Portanto, eu ainda acho que a probabilidade é que essa lei, com ou sem alguma alteração em relação à redação atual, vá mais cedo ou mais tarde ser aprovada e entrar em vigor. Também não acredito que o presidente da República vá vetar a lei, pelo menos não a lei na sua integralidade. Bom, dito isso, né, nós também temos uma direta relação da liberdade de expressão e comunicação com a temática, né, da proteção de dados em geral, né. Ela não se limita à proteção de dados, evidentemente, mas tem uma cada vez maior conexão com a proteção de dados também. Mas eu não vou adentrar essas questões especificamente, né? O objeto realmente, então, é traçar algumas diretrizes, né? Quem já ouviu, por favor, está autorizado a se retirar, não precisa de minha autorização para retirar nem para entrar, mas de qualquer sorte, sinta-se, né, autorizado a se retirar, se quiser ser educado, né? Senão também não vou levar mal se daqui a pouco começarem a sumir pessoas, se ficar a Andressa e alguém mais, né, a gente ainda segue o baile. Tá? Mas, de todo modo, a questão do discurso do ódio ela ainda não está de longe resolvida, né? Quando eu digo resolvida, não é no sentido que se tem uma solução, né, prêt-à-porter, para o controle, né, e até mesmo a repressão, prevenção, repressão ao assim chamado discurso do ódio. Né? Isso já não é possível, porque não é possível impedir que as pessoas se manifestem de alguma forma discriminatória, incitatória à violência e assim por diante. Assim que também não é possível, do ponto de vista pragmático, realmente fazer o controle minimamente verticalizado, né, portanto, com eficácia desse discurso do ódio, né, especialmente no domínio da internet, pela sua ubiquidade, né, transnacionalidade e, portanto, também globalidade, né, globalização. E também nós sabemos pelas dificuldades técnicas, né, de fazer o controle e até mesmo fazer cumprir decisões das agências reguladoras e também decisões do Poder Judiciário nessa esfera. Né? Isso nós sabemos, né? Basta ver agora o recente exemplo da decisão do STF, né, que gerou tanta polêmica, do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Facebook, né, o conflito que isso gerou. E, portanto, nós sabemos que efetivar esse controle, efetivar de algum modo uma regulação proporcional, né, do conteúdo na internet, ela é realmente destinada ao substancial fracasso,
se não houverem outros elementos concorrendo com as soluções convencionais que nós ainda praticamos com, digamos assim, primazia, embora alguns avanços já ocorridos, como depois a gente vai comentar. Enfim, nós temos já também um problema de base, porque a própria definição do que é o discurso do ódio, afinal de contas, que situações, que tipo de abuso discursivo ele abarca, são imensas, e há uma ductibilidade, portanto, uma certa geleificação, se permite dizer, em relação a esses conceitos, que são, obviamente, também conceitos vagos, determinados, não teriam como deixar de ser, porque são standards, são categorias que precisam ser aplicadas com uma margem também razoável de flexibilidade, porque não se pode tabelar exatamente tudo aquilo em que consiste o discurso do ódio, embora também haja já, evidentemente, algumas regulações que buscam densificar, concretizar melhor, com mais precisão, quais são as situações que podem ser enquadradas no conceito de discurso do ódio. Mas sempre vai ter espaço maior, menor, para a interpretação e, portanto, também para a atuação aqui interventiva ou preventiva do Poder Judiciário, por mais que queira afastar o controle por parte dele, especialmente no domínio da internet. Bom, avançando um pouco mais, também o que é discurso do ódio, que ele abarca, está fortemente, digamos assim, vinculado, predestinado, condicionado, por uma certa tradição histórico-cultural e política, e quando eu digo cultural, é cultural lato sensu, que inclui, inclusive, a religiosidade, a livre expressão religiosa e o seu alcance, especialmente discursos de caráter fundamentalista, proselitista e, evidentemente, discriminatório. Isso a gente pode perceber, eu diria, com 3 exemplos, que nos mostram diferenças importantes na interpretação do que é discurso do ódio para efeitos do seu controle, eventualmente, inclusive, obviamente, sancionamento e, portanto, repressão civil e mesmo penal. São as questões étnico-raciais, é um dos mais importantes. É a questão religiosa. Outro é, eu diria, de forma crescente, a questão da xenofobia. Existem outros, evidentemente, vários domínios de discriminação que aqui poderiam dar. Estou falando apenas para dar esses 3 exemplos. E por que eu escolhi esses 3 exemplos em particular, embora outros pudessem ser aqui citados? A questão étnico e racial, evidentemente, sempre foi uma pauta importantíssima por várias razões, e não só em relação, obviamente, à liberdade de expressão e seu alcance, seus limites. Mas aqui nós sabemos que o elemento tradição e uma certa dimensão cultural importante pode levar a diferenciações também aqui. Por exemplo, em países com uma tradição escravocrata grande, especialmente voltada à submissão e escravização de determinados grupos étnicos sociais, no caso, obviamente, dos nossos afrodescendentes, é claro que o elemento raça, no sentido aqui, obviamente, normativo, nós sabemos que não é raça no sentido, digamos assim, biológico, genético, mas no sentido normativo, onde realmente se pode falar em racismo, baseado em cor, em étnicas, assim por diante, aqui ele tem, obviamente, um peso maior em algumas sociedades e menor em outras. Racismo existe sempre, mas ele tem um peso maior, especialmente quando voltado, quando o ódio, a discriminação, a incitação à violência,
ou mesmo a própria violência, é voltada a determinados grupos étnico-raciais, é claro que ele assume uma dimensão diferenciada e pode ter, e até deve ter naquele contexto, né, uma proteção, um tratamento diferenciado e até às vezes privilegiado pela ordem jurídica, em termos de proteção e assim por diante. No caso do Brasil, isso é evidente. Né? No caso, na verdade, também dos Estados Unidos, né, onde a questão racial está sempre à flor da pele, né? Não que não seja no Brasil, mas também está, infelizmente, aumentando, né? Ou pelo menos está, que também é nesse aspecto, né? Isso tem um aspecto, pelo menos, de visibilização maior do problema. O Brasil também implica em tomadas de consciência e medidas mais eficazes de combate ao racismo. De qualquer sorte, a gente percebe que isso em algumas tradições é mais importante, né, nesse domínio do que em outras. Né? A questão dos povos indígenas e até mesmo de discursos cada vez mais fortes em relação a esses grupos, né, inclusive de que são indesejados, de que roubaram o país, né, como já se ouviu falar, infelizmente, e até de fontes oficiais. Isso, é claro, também não é o caso da Alemanha, nem é o caso da França, nem é o caso da Inglaterra, né, que não tem em si comunidades indígenas como tais, né, no seu território. Existem até os imigrantes, que também às vezes são de comunidades indígenas das colônias, mas não há o problema em si. Né? Temos no Canadá, como temos nos Estados Unidos, como temos em outros lugares. Né? Em outros lugares são outros, são os aborígenes, né? E outros grupos étnicos que também onde se coloca o problema. Então, isso é um dado. A questão da discriminação religiosa, que no Brasil tinha um peso menor, pelo menos no debate político-judiciário, na esfera pública, em geral, e inclusive também acadêmico, acabou, nos últimos anos, digamos assim, ensejando uma série de problemas e um certo recrudescimento, eu diria não certo, um grande recrudescimento, né, de problemas ligados a discurso do ódio por discriminação em função de orientação religiosa. Os fundamentalismos, os proselitismos agressivos aqui estão realmente cada vez mais salientes e também já tem levado a decisões mais frequentes dos nossos tribunais, inclusive do próprio STF. Então, eles são específicos do STF sobre proselitismo religioso e liberdade de expressão, e também a interpretação do que é discurso do ódio. Temos também aqui no Quetão, mas isso também não é igual em todos os lugares. No Brasil, isso teve muito menos peso durante algum tempo. Né? Aquela tese do sincretismo religioso, né? De uma tolerância religiosa quase absoluta, né? Entre as diversas orientações religiosas, diversas igrejas e por diante. Né? Mas isso, de fato, nunca foi exatamente assim, mas cada vez menos é assim. Mas também varia muito, porque na Europa, né, esse problema está muito fortemente vinculado à questão islâmica. Né? O discurso do ódio em matéria religiosa ele é particularmente agudo, né, em relação às populações de orientação religiosa e confissão, evidentemente, islâmica. Com também alguns elementos conexos que são a questão da xenofobia, né, em relação à imigração, que se soma aqui, e também, é claro, né, a exploração do medo fundado na ameaça, né, terrorista, né, que a gente também fez desde o 11 de setembro de 2001 crescer muito, né, o discurso do ódio e também a violência nesse contexto. Né? Então, já dá para perceber ali, né, que nós temos diferenças importantes de tratamento e a questão da xenofobia, a questão eu diria assim, fica bem claro, entre aspas, né, para alguns, muitos, infelizmente, ameaça da imigração. Né? Nós sabemos o quanto isso, inclusive, gerou na Europa, não só lá, mas especialmente na Europa, nos últimos anos, até mesmo, né, quedas de governo, né,
um estímulo e um impulso muito importante para o crescimento da direita, né? E também exploração disso fortemente pelo populismo demagógico, ou seja, essa ameaça, né, da imigração, de tomar os empregos, de ocupar os espaços, as escolas, assim por diante, né? Aumenta a criminalidade, costuma ser, em alguns foros, vinculada à imigração. Passou-se também, evidentemente, um fator importantíssimo, né, em termos da dimensão do discurso do ódio, também da necessidade, digamos assim, costumerizar o seu combate. O próprio Brexit, né, não foi só por causa disso, mas a questão do terrorismo, da imigração, né, foi um elemento importante no debate público e foi um elemento realmente codecisivo para a vitória, né, da solução do Brexit, né, no Reino Unido, né? Nós sabemos que, em parte, com alguns arrependimentos, né, e por uma maioria muito escassa, né? De qualquer sorte, foi um dos fatores codeterminantes também desse processo, né? Portanto, a própria questão da negação do Holocausto mostra muito bem diferenças importantes aqui de tratamento da matéria, especialmente envolvendo o passado, né, histórico, também quanto a isso. Bom, dito isso, né, nós temos um outro problema, que é de como se define, para efeitos jurídicos, o discurso do ódio, e isso está ligado à maior ou menor amplitude do conceito. Porque uma coisa é certa, quanto mais se restringe o conceito de discurso do ódio, portanto, as situações que implicam o assim chamado discurso do ódio para efeito da sua regulação e seu combate. Então, quanto mais estreito esse conceito, mais espaço, evidentemente, se dá para a liberdade de expressão. Tanto mais é preferencial a liberdade de expressão, quanto mais restritas são as suas restrições, e isso inclui, evidentemente, o combate ao discurso do ódio e até mesmo as assim chamadas fake news, né? É o tema do momento, o tema do projeto de lei. Da mesma forma, quanto mais amplo o conceito de ódio para efeitos da sua proteção jurídica, é claro que mais restrições à liberdade de expressão de informação se acaba tolerando naquela ordem jurídica específica. Portanto, esse maior ou menor dimensionamento, do que é discurso do ódio, ele é também basilar quando associado à discussão sobre a posição preferencial da liberdade de expressão na arquitetura constitucional ou mesmo na arquitetura transnacional e supranacional do direito internacional dos direitos humanos, no sistema tanto universal quanto nos sistemas regionais. E também da própria jurisprudência das cortes, digamos assim, que exerce essa função de proteção dos direitos. Com isso, pode perceber aqui três paradigmas, três grandes modelos que, evidentemente, nunca são perfeitos, né? Mas tudo gravita praticamente em torno desses modelos. Um é o modelo da interpretação, da afirmação de uma posição quase absoluta da liberdade de expressão como preferencial. Não precisa entrar isso aqui a fundo, todos sabem, mas só para lembrar que esse é o modelo anglo-americano. Essa tradição vem da Inglaterra para os Estados Unidos e se fortalece lá, né? Tanto que a primeira emenda, né, é uma das mais estudadas nos Estados Unidos e há, inclusive, cursos, né? Grande parte das grandes law schools americanas tem, inclusive, cursos completos, né, às vezes mais de uma disciplina, sobre a primeira emenda, especialmente com o que diz respeito à liberdade de expressão. Então, o importante é isso, né, nesse contexto. E, portanto, também lá nós sabemos que o conceito de discurso do ódio é realmente muito restrito, muito específico, e não abarca sequer a negação do Holocausto, manifestação de supremacia racial branca e assim por diante. Isso lá não é problema, né, pelo menos do ponto de vista do exercício da liberdade de expressão e dos seus limites.
Ora, assim não é na Europa. E na Europa nós temos basicamente um eixo, que é o eixo, digamos assim, que é estruturado a partir da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos e também de já algumas normativas, diretivas, não diretivas da União Europeia, agora digo, algumas normativas não vinculativas ainda do Conselho da Europa em relação à matéria. E é o próprio Conselho da Europa que, numa dessas normativas, isso corresponde também, como eu disse, mais ou menos à jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, entende por discurso do ódio realmente quase tudo que envolva manifestações discriminatórias de qualquer natureza a estrangeiros, imigrantes, étnico-raciais, religiosos, orientação sexual, incitação à violência contra gênero. Portanto, tudo isso é abarcado pelo conceito de discurso do ódio. E, portanto, isso significa que a Corte Europeia de Direitos Humanos ela tem deixado, em algumas decisões, uma grande margem de apreciação para os tribunais e mesmo a legislação interna dos Estados europeus nesse domínio. Todavia, isso não significa que essa linha de orientação seja adotada por todos os tribunais constitucionais das Supremas Cortes Europeias, dos países que estão, evidentemente, vinculados à Convenção Europeia, que são mais do que os países, evidentemente, da União Europeia. E é claro que nesse domínio nós temos bem presente que outros países têm um entendimento diferenciado. Exemplo, a própria Alemanha, que numa fase inicial tinha praticamente uma posição centrada numa relação de equilíbrio prima facie entre as liberdades de expressão e comunicação e os outros direitos fundamentais, especialmente os direitos de personalidade, na verdade acabou nas últimas décadas enveredando pela afirmação, no sentido de uma afirmação de uma posição preferencial da liberdade de expressão, especialmente da mídia, porque a Alemanha prevê na sua ordem jurídica a Constituição o que eles chamam de Medienprivileg, o privilégio da mídia, porque a liberdade de comunicação social tem, portanto, ainda uma proteção maior pela liberdade de expressão de pensamento no plano individual. Esse é um detalhe importante também da ordem jurídica alemã quanto a esse tema. Todavia, portanto, a Alemanha passou a adotar gradualmente uma posição preferencial, todavia, que se situa entre o extremo norte-americano e o extremo completamente aberto, muito mais vago, do Conselho da Europa e da Corte Europeia de Direitos Humanos. Embora na Alemanha se mantenham então alguns redutos muito específicos, onde realmente então se entende que a liberdade de expressão encontra seu limite. Um deles é e segue sendo, de forma sempre reafirmada pelo Tribunal Constitucional, a negação do Holocausto. Todas as decisões, inclusive as decisões mais recentes, reafirmam que a criminalização da negação do Holocausto é constitucional, é consistente tanto com a Convenção Europeia e a jurisprudência do Tribunal Europeu, quanto com a lei fundamental e a jurisprudência do Tribunal Constitucional da Alemanha. Isso, portanto, mostra que há variações na Europa e, todavia, isso não é contraditório, isso não vai de encontro à jurisprudência do Tribunal Europeu. Justamente porque o Tribunal Europeu tem uma concepção mais ampla e permite, nessa medida, que os Estados possam ter a flexibilidade suficiente para fazer alguns ajustes, conforme, repito, algumas tradições e algumas demandas que são realmente, às vezes, mais importantes que em outros lugares. Isso também ocorre em relação a outros direitos, por exemplo, na dignidade da pessoa humana também essa margem de flexibilização é também relativamente grande em alguns pontos, mas aqui em particular. Tanto é também que a Corte Europeia já decidiu que a própria criminalização da discriminação religiosa
é compatível com a Convenção, um caso que envolveu a Bélgica, mais recentemente, não mais tão recentemente, mas 2017, 2018, relativamente recente, né, onde reafirmou também essa margem de apreciação. Então, portanto, nós temos esses modelos, um modelo extremo de quase absolutização, no total algumas exceções da liberdade de expressão, o modelo quase oposto, portanto, de uma hierarquia praticamente equivalente entre direito de personalidade e liberdade de expressão, que é a solução europeia, lato sensu, e posições intermediárias entre esses extremos, como adotada pela Alemanha. Pois bem, voltemos ao Brasil. Né? Isso vale tanto para a internet quanto vale para o mundo offline, né? Cada vez mais raro. Isso, todavia, nos leva necessariamente ao Brasil, que é o nosso ponto de partida, né, e de chegada, porque no Brasil nós também tivemos uma evolução nessa matéria, especialmente além da legislação na jurisprudência do STF. Você sabe, o Brasil não tinha uma decisão do Supremo em prol da posição preferencial da liberdade de expressão de forma coesa, né? Ainda, eu diria, 14, 15 anos, até mais, eu diria quase 20 anos depois de promulgada a nossa Constituição, ainda não se poderia afirmar que o Supremo adotasse uma posição preferencial. Isso passou o marco da viragem, né, de Copérnico, podemos dizer assim, foi a decisão na DPF 130, né, que vocês devem lembrar, que teve por não recepcionada, né, praticamente revogada, a lei de imprensa, que ainda era do período da ditadura militar, embora alguns já digam que sequer se pode dizer que era uma ditadura. Né? Então, estamos na ditadura militar, se assim quiserem. O fato é que, nessa decisão, da qual foi relator o ministro Carlos Brito, né, também não houve total, digamos assim, convergência nos votos dos ministros. Porque, embora o resultado final tenha sido esse, né, não significa que isso automaticamente implique uma opção pela posição preferencial da liberdade de expressão, porque aí é uma situação muito clara, né, também, que não só era vinculada a esse tema, mas também à origem, né, dessa legislação. E no seu voto, o ministro Carlos Brito reafirmou a sua posição, que ele já tinha desde o início, desde a sua presença, desde a sua participação como ministro da nossa Corte Suprema, de que a liberdade de expressão deveria ter uma posição preferencial e também quase absoluta, portanto, muito próxima, né, se não coincidente com o modelo americano, só não exatamente coincidente, porque evidentemente admitiu, e não podia deixar de admitir, que as restrições previstas no texto constitucional, essas evidentemente teriam que ser suportadas, né, pela liberdade de expressão e comunicação, que são, né, como sabemos, a violação do anonimato, que são o direito de resposta, que são o direito de indenização, né, por danos imateriais causados por abuso discursivo e, é claro, figuras típicas penais, né, como as existentes, especialmente que a injúria, a calúnia e a difamação. E mesmo essas interpretadas restritivamente. Né. Outros ministros, né, embora tenham acompanhado essa tese, né, deixaram, todavia, claro em seus votos que, em situações de conflito da liberdade de expressão com outros bens jurídicos fundamentais, né, teria que, se no caso concreto, fazer o balanceamento, portanto, a ponderação, para verificar o que, em concreto, deveria prevalecer. Ou seja, não aderiram a essa posição preferencial quase absoluta. Depois disso, nós tivemos várias decisões, que aqui não posso rastrear todas, né? Que você sabe, a famosa Marcha da Maconha, a decisão sobre as biografias não autorizadas, né? E decisões mais recentes, onde o Supremo gradualmente foi realmente construindo, né, uma teoria da posição preferencial da liberdade de expressão, né, que, todavia, ainda padece, né, de densificação
quanto a alguns parâmetros, né, minimamente orientadores, né, com alguma segurança, né, a título de precedentes, especialmente quando vinculativos, né. E um desses, digamos assim, pontos, uma dessas lacunas, né, é o discurso do ódio, em primeiro lugar, e as chamadas fake news em segundo lugar. Eu digo em segundo lugar porque o problema das fake news, da dimensão que passou a tomar desde as eleições de Trump, né, primeiras eleições, e também, obviamente, as nossas últimas eleições presidenciais, ele realmente não era tão evidenciado, não estava com essa dimensão na pauta do dia a dia. Mas aqui nós temos lacunas importantes, né, no que tange uma definição minimamente clara do discurso do ódio e das próprias fake news, né? E, portanto, a falta dessa, digamos assim, densificação mínima, mesmo jurisprudencial, e, aliás, especialmente jurisprudencial, porque esses problemas de colisão sempre acabam sendo levados ao Poder Judiciário, é claro que tem alguns efeitos nefastos, especialmente o da insegurança jurídica. Temos, claro, algumas evoluções, né, com alguns parâmetros, né. Um deles, que eu julgo importante, é o da homofobia, que entrou na pauta do Supremo, da transfobia, ou seja, lato sensu, né? Agora eu já estou me referindo a isso de forma evidentemente extensiva, né? Está na pauta onde o Supremo tem tomado uma clara posição em relação à proibição de discriminação e a um rigor maior no combate a esse tipo de discriminação, a própria, né, criminalização da homofobia por decisão judicial e não por lei, embora a polêmica é um sinal apenas a mais nesse sentido. A questão da liberdade religiosa, como eu disse, voltou há pouco tempo à pauta e foi objeto de uma decisão importante do Supremo sobre proselitismo religioso, né, onde o Supremo deixou claro que a defesa, ainda que forte, de uma posição religiosa em relação a outra, por si não configura discurso do ódio, nem um ato de discriminação como tal, né? E as religiões, evidentemente, tendem, assim como as ideologias, né, a buscar a sua afirmação no espaço público, né? Religiões buscam converter, né, buscam atrair adeptos, assim como partidos buscam atrair adeptos, ideologias buscam atrair adeptos, né, e assim por diante. E, portanto, o proselitismo como tal, né, não é considerado algo que possa ser regulado e interditado, né, inclusive quando se trata de uma crítica aberta, né, ao espiritismo, né, à doutrina espírita feita numa obra, veiculada numa obra de um teólogo, né, padre católico, né, que criticar uma outra corrente religiosa, né, por si só não é discurso do ódio, e me parece que dá para acompanhar isso, desde que fique claro que proselitismo é uma coisa, fundamentalismo militante, é uma conceituação muito bem trazida pelo professor Jaime Weingartner Neto, que vai voltar a convidá-lo uma vez para participar conosco do grupo, que escreveu um livro magnífico sobre liberdade religiosa. É algo que o Supremo já acabou decidindo, né, pelo menos uma vez, né. Isso também apareceu na decisão do Supremo, se vocês lembram bem, sobre o sacrifício de animais para fins religiosos, tá? Onde, especialmente o ministro Barroso, e depois alguns votos o acompanharam, né, fez uma junção absolutamente correta, né, do elemento proteção do ambiente versus liberdade religiosa e racismo, discriminação racial. E por que isso? Porque há estatísticas importantes, inclusive já mais antigas. A última que eu tive acesso é de 2014, 2015, onde se verificou que o aumento de registros de ocorrência por violência, por discriminação, por ofensas, injúrias de matriz religiosa aumentou no Brasil na década de 20. Imagino quantos por cento, quem é que arrisca dizer quantos por cento aumentou
a discriminação religiosa e o discurso discriminatório de ódio religioso no Brasil de 2000, praticamente a 2015. Quem é que arrisca, gente? Chutando bem em cima. 150%, professor Igor. 150%. É muito, não acham? Eu assisti uma reportagem que a média de denúncias contra a intolerância religiosa ficou em torno de 403 denúncias no ano passado. Então, eu chutaria em torno de um aumento de 17%. Mas isso num ano. Isso num ano. Num ano, né? Num ano, tá. A pesquisa revelou um aumento de mais de 4.500%. Esse período até 2015. Claro, gente, isso não são só as denúncias criminais, tá? Repito, portanto, é muito mais abrangente, que entram diversos outros fatores, não só a esfera do juizado especial criminal, a esfera, portanto, né, específica, né, que também tem aumentado, né? Mas, se a pesquisa está correta, é uma pesquisa feita por um instituto de pesquisa, veiculada na Isto É, uns anos atrás, né? Mesmo que fosse 150%, né? Se é muitíssimo, e se for 17% ao ano acumulado, né? Também é muita coisa de aumento, é muito aumento, né? Mas de qualquer forma, é muito mais que isso, mas bastaria que fosse esse, para demonstrar o quanto isso está hoje pesando, né? Na agenda, a discriminação religiosa. E é claro que no caso da discriminação das práticas religiosas afrodescendentes, essa pesquisa revelou que eram 62%, 63%, mas mais de 60% dessas denúncias, desses atos discriminatórios, enfim, eram contra as religiões afrodescendentes. Ou seja, um elemento fortíssimo, né, agregado de religião e práticas religiosas e racismo, né? É claro que a prática desses rituais, né, por não afrodescendentes também é muito grande no Brasil, né? É muito grande, né? Inclusive no Rio Grande do Sul. Nos estados com o maior índice de praticantes no Brasil. Chegou a ser o terceiro uma época, né? Mas de qualquer sorte está entre os Big Five, né? Nesse sentido. E é claro que aqui a maioria da população, em termos percentuais, né, a participação afrodescendente é menor na população do que em outros estados. Mas o fato é que a prática, né, é sempre associada à origem africana aqui. E muito mais que a origem, né? Os povos de terreiro acabam sendo verdadeiras comunidades tradicionais, né? Existe até uma lei em proteção às comunidades tradicionais, e a prática da religião de matriz africana no Rio Grande do Sul, ela diverge da praticada em outras regiões, né? O candomblé na Bahia é uma outra espécie de culto, enfim, então o Rio Grande do Sul acaba expandindo mais. E em relação a isso que o senhor falava, o professor Jaime Weingarten Neto possui um artigo também e outros escritos, né, sobre o proselitismo religioso, enfim, é um tema bem interessante. Não, inclusive nós temos vários, ele foi me orientando, né? Eu orientei a tese de doutorado dele, né? E também tem alguns artigos com ele, né? Inclusive nós estamos agora publicando na revista da FDV um texto que é voltado à discriminação religiosa e racismo religioso, né? Deve sair em breve esse texto, eu posso passar para vocês, né? De todo modo, agradeço, foi uma contribuição importante nesse contexto, porque também é do Rio Grande do Sul que veio, né, a disputa para o Supremo, né, sobre a constitucionalidade de uma lei estadual que previa, né, legalizava, né, essas práticas do Rio Grande do Sul. E é claro, assim como nós temos no catolicismo diversas correntes, né, subcorrentes, no próprio protestantismo também, né, no próprio islamismo, também na própria religião judaica, há diferentes correntes, né, também temos em relação às práticas afrodescendentes, até porque eles vieram, né, de lugares, nem sempre os mesmos lugares, né, e, portanto, também lá havia uma diversidade
significativa, né, em relação às práticas de matriz religiosa, né? Mas, de qualquer sorte, só para mostrar o peso, né, dessa discussão também atualmente no Brasil em relação a associar isso ao problema do discurso do ódio. Bom, eu só com isso já falei muita coisa e não avancei, estamos, já são quase 10:01. Né? De toda sorte, eu queria colocar esse quadro geral, porque esse é um ponto de partida, né, absolutamente indispensável, né, a ser embutido e considerado na jurisprudência e na regulação legislativa, né, e até na autorregulação, por exemplo, das mídias sociais. Né? Eu queria acrescentar apenas com relação ao Justiça Supremo, né, agora, os últimos casos, né, que envolvem 2 casos que eu julgo importantes, depois tem o mais recente, que até foi desse ano. Um é o caso julgado uns 2, 3 anos atrás, que envolvia um parlamentar que se manifestou fora do parlamento, ou seja, não sob a sua, digamos assim, não sob as imunidades parlamentares diretas, né, sobre imigrantes, povos indígenas e quilombolas, de uma forma extremamente agressiva, né, muito forte. Ele foi processado, isso foi parar, enfim, acabou parando no Supremo, e entre as observações, e esse é o detalhe mais importante, relativamente aos quilombolas, né, ele utilizou a expressão arroba, né, como mensuração do peso dos integrantes das comunidades quilombolas. E nós sabemos que arroba, né, é a medida que se utilizava regularmente, né, para pesar commodities, pesar, evidentemente, gado, né, e outros produtos agrícolas, e escravos. O escravo era vendido também pelo seu peso em arrobas. Né? Eu não conseguiria imaginar algo mais, digamos assim, mais agressivo, né? Aliás, poucas coisas, claro que existem outras coisas, infelizmente existem coisas ainda mais agressivas. Eu, assim, no meu eu não consigo dissociar essa colocação, né, essa expressão de um contexto extremamente racista. Né? Mas, de qualquer sorte, no Supremo houve aqui divisão e a maioria dos ministros entendeu que não havia aqui como configurar o discurso do ódio, né, pelo contexto da fala, assim por diante. Né? O ministro Roberto Barroso, acompanhado da ministra Rosa Weber, né, o terceiro ministro, não lembro, também não importa, porque foi a minoria, né, mas quem puxou a dissidência foi o ministro Barroso. Ele, de forma coerente com a sua decisão no caso do sacrifício dos animais, realmente entendeu que aqui, em se tratando de uma injúria racial, realmente de uma grave ofensa racial, aqui não se poderia dar guarida a esse abuso discursivo. Né? E também em relação às populações indígenas, ele também teve acabou também entrando no voto dele. Mas aqui coerente, porque o ministro Barroso depois do ministro Carlos Brito, após o ministro Carlos Brito ter saído da corte, o principal defensor, não só ele, mas é um dos principais defensores, um dos que puxa, né, a defesa da posição preferencial da liberdade de expressão. Mas, como liberdade de expressão, mesmo posição preferencial, não significa liberdade absoluta, né, não há necessariamente uma incoerência entre o reconhecimento de algumas exceções importantes, né, e a afirmação como regra da posição preferencial da liberdade de expressão. Mas a gente percebe que nós não temos uma clareza maior, nem estándares um pouco melhor definidos sobre isso. Isso volta a acontecer na decisão sobre o uso do humor, né, da trucagem, humor, sátira, nas eleições de 2018, onde o Supremo também foi chamado a decidir sobre a constitucionalidade do Código Eleitoral. E ali, nessa decisão, o Supremo acabou à margem, o que sequer era, né, o objeto do pedido, né, se manifestando em alguns votos sobre as fake news. Né, e acabou deixando claro que fake news, em princípio, não poderiam ser, claro. Né, os ministros que referiram isso, né, referiram que o fake news, em princípio, estaria interditado, né, mas o humor, a sátira, a charge, né, realmente seriam livres. É claro, não se tematizou aqui
embora alguns fizessem referência a outras colisões contra os direitos, né? A questão de quando o humor veicula ódio, destila ódio. Nós sabemos que uma das formas prediletas e até clássicas, né, de destilar ódio, né, discriminação e assim por diante, é o uso da piada, do humor, da sátira, da charge e assim por diante, né? Ou seja, aqui é claro que o Supremo não adentrou o tema, né, mas também aqui há que desenvolver bastante mais a questão. E também, recentemente, temos algumas decisões onde a liberdade de expressão prevalece. Um caso emblemático é o da Bienal do Rio de Janeiro, né, onde houve a determinação da busca e apreensão de um livro, né, infanto-juvenil, onde havia retratação de um casal homossexual se abraçando, se beijando, né? E aí o prefeito Crivella, né, mandou os fiscais entrar na Bienal e recolherem essa obra. A Justiça, em primeiro grau, obviamente anulou essa decisão, né, caráter liminar. O Tribunal de Justiça, todavia, cassou a liminar, né, manteve o ato do prefeito, foi ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Federal aqui também, de forma unânime, né, realmente rapidamente, de forma unânime, realmente proscreveu essa conduta, anulou esse ato, né, como claramente violador da liberdade de expressão, da diversidade cultural, como claramente também homofóbico e assim por diante. Então, há alguns eixos, né, mas falta muito ainda, né, seja em termos de regulação, seja em termos de jurisprudência, já ainda nesse patamar da própria definição do que é discurso do ódio, nós ainda estamos numa fase, eu diria, relativamente embrionária, né, especialmente pelos reflexos que isso tem no mundo digital, né, pela amplitude, né, pela amplificação do discurso do ódio pela via digital. Portanto, essa é uma questão relevantíssima, né, que nós estamos recém começando a enfrentar. Eu acabei, na verdade, falando muito mais sobre isso, né, e não entrei uma outra parte do tema. De qualquer sorte, nós vamos ter outras palestras e também teremos em aula de mestrado e a abordagem desse tema, e vocês sempre recebem, né, o link de acesso às aulas do mestrado, quando são participantes externos, e temos até no doutorado, eventualmente, abrir isso, né, quando formos tratar do tema. Gente, era isso que eu queria colocar para vocês, agradeço a contribuição. Eu não tenho muito como abrir espaço aqui para uma pergunta, porque eu tive que marcar uma reunião para as 13 horas, né, e ninguém podia muito mais tarde. Então, tivemos que marcar uma reunião para as 13 horas, né? Hoje tem uma reunião às 13, amanhã tem umas 12 na Comissão Legislativa do Congresso para a elaboração do PL para cibersegurança e proteção de dados no processo penal, que eu participo da comissão. Depois temos uma outra reunião aqui da pesquisa da PUC, e vamos de reunião em reunião, de live em live, né? Já nem concebemos mais a vida de outra forma. Depois vamos ter que até fazer um tratamento de desintoxicação, de deslivização, né? Provavelmente na sequência. Alguma pergunta, gente? Tem espaço para uma consideração hoje. Todo mundo já saiu. Vanessa, Andressa, quantos nós temos agora? 2? Nós temos 28. Pelo menos 28 que mantiveram o celular, o telefone ligado, né? Mal sabemos o que estamos fazendo, né, quando deixamos só o videozinho ali, ou se ficamos supostamente dentro da sala, né? Mas isso faz parte, né? E eu estou brincando, né, gente? Eu não vou negar que às vezes uma reunião muito chata, né, a gente não tende de vez em quando dar uma olhada para o WhatsApp, né? Outra coisa, né? Mas não será o caso agora. Pessoal, agradeço. Nós temos, então, um próximo encontro. Com quem, Andressa? Temos, no dia 1º, com o professor Adriano Pedra. Sim, professor Adriano Pedra. Isso. Diga. O tema eu não lembro agora a cabeça, mas eu lembro que é o professor Adriano. Sim. O professor Adriano Pedra. Estou trazendo alguns convidados novos esse semestre, né, como trouxe no semestre passado. Professores estão se destacando em alguns temas no Brasil,
né, que eventualmente nem todo mundo conhece, mas estão se destacando, tem realmente bastante a contribuir, gente muito boa, né? Também oxigenar um pouco o grupo, começar a trazer sempre pessoas diferentes, algumas pessoas diferentes para contribuir conosco, né? Acho que vocês vão gostar bastante dele, Adriano Pedra, em direito, procurador. Professor Ingo. Oi. Aqui quem fala é um ex-aluno seu, aqui de Santa Cruz, Eduardo. Aluno. Eu quero saber, além da brilhantismo, eu quero saber a opinião a respeito de qual modelo a ser adotado no Brasil. Olha, eu sou particularmente, Eduardo, um abraço em primeiro lugar, eu sou particularmente adepto Depois tem que fazer propaganda do livro, né, Eduardo? Sim. Assim que estiver no ar, a gente faz propaganda do livro aqui no grupo. Tudo bem vocês aí? Carolina e Eduardo? Tudo bem? Um abraço aí para vocês. Ó, afilhado de casamento aqui, né? Pós-doutorando e afilhado de casamento, gente, né? Eles continuam bonitos como eram nem vou dizer quantos anos atrás, né, Eduardo? Nem vou dizer quantos anos atrás. Mas rapidamente, antes de eu sair, porque o pessoal está me chamando para reunião, rapidamente, a minha posição, dando a cara, né, mostrando a cara, o Eduardo me provocou aqui para mostrar a cara, não ficar em cima do muro, né? A minha posição é a posição preferencial da liberdade de expressão, com certeza, né? Não tem mais dúvidas em relação a isso. Tinha já uma época, mas não tenho mais. Né? Mas é claro que nós temos que ter uma regulação do discurso do ódio e também, em certo nível, das fake news. Quer dizer, mas isso a gente concretiza de novo. Né? Isso também remete ao problema de definição mais clara do que se trata, né? E também da forma de combate, da forma de regulação do fenômeno. Né? E aí eu sou adepto, mas também não tenho que desenvolver isso agora, alguns já sabem, sou adepto da corrente dominante na Alemanha, né? Que inclusive está representada pela lei alemã de combate a abuso discursivo nas mídias sociais, nas grandes mídias sociais, que é o German Network Enforcement Act, da chamada autorregulação regulada. Né? Por quê? Porque sem regulação do poder público, ou pelo menos de uma agência independente, não funciona. Nós estamos criando praticamente uma ilha, né? Que já quase existe, uma ilha de violações de direitos fundamentais imune a qualquer intervenção, né? No mundo digital, especialmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, é claro, sem autorregulação, sem cooperação, né, das comunidades nas mídias sociais, sem cooperação dos gigantes da internet, sem que eles tenham também procedimentos próprios, por sua vez também perigosos, quando implicam também censura, né? Portanto, tem que haver também sempre algum tipo de controle externo. Me parece o modelo que não é perfeito, mas é o que está dando, por hora, melhores resultados, né? E melhor combinação desses dois elementos. Enfim. Mas aí, se quiser, Eduardo, posso mandar um texto, se tiver interesse, posso mandar alguma coisa também para você, se houver interesse nisso, né? Gente, então, agradecendo a participação aí do Eduardo, da Caroline, né? Me despeço de todos. Temos então o próximo encontro, né? Adriano Pedra, professor da FDV, que é formado em física, né? Além de direito, e nos vemos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, pessoal.